Nós temos estado a falar sobre a vida de Eliseu. Vocês lembram, semana passada falamos sobre o começo, quando Eliseu foi chamado, não é? Nós vimos que ele é um homem com uma fé extravagante e nós temos estado a falar sobre isso. Que realmente durante estas semanas Deus possa vos confrontar e que vocês possam crescer em fé. Nós precisamos a cada dia mais e mais ter fé. Mas não é uma fé qualquer, não é uma fé em qualquer coisa. Toda a gente tem fé, né? A fé que a cadeira não vai partir quando vocês se sentaram nela, não é? Ninguém está preocupado, pois não, elas são boas. A nossa igreja tem umas boas cadeiras. Então, com certeza que ninguém se preocupou quando fosse sentar. Ai, será que ela vai... Nós temos fé que a cadeira vai estar ali, não é? Nós temos fé realmente que o nosso patrão vai pagar no dia certo. Nós temos uma série de coisas que nós temos fé. Mas a fé mais importante é a nossa fé no Deus verdadeiro, no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus que nos criou e que nos chama pelo nome e que nos dá uma nova vida e que realmente Ele quer que a gente viva segundo o seu propósito, que nós vivamos para Ele. Então Eliseu, ele foi este homem que ele tinha uma fé em Deus, uma fé fantástica, uma fé extravagante, uma fé ousada, uma fé que realmente não parou. E a semana passada nós vemos que ele respondeu à sua chamada para o ministério, para fazer parte, não é, da casa dos profetas, para seguir Elias, e ele respondeu imediatamente. Ele não sabia como ia ser, para onde ia, o que fazer, nada, não é? Ele simplesmente deixou o que estava a fazer e ele foi. Nós aprendemos que não é preciso compreender completamente para obedecer imediatamente. Nós não precisamos de compreender tudo aquilo que Deus vai fazer para obedecer no agora, para obedecer aqui. Vimos também que ele queimou o equipamento, ele fez um churrasco, matou os bois e ele seguiu. Então ele não tinha nenhum plano B, ele realmente se entregou. E nós aprendemos que Deus usa mais aquele que se apega em menos coisas. Às vezes, é muito difícil nós recebermos de mãos fechadas. Nós estamos a nos apegar às coisas terrenas, às coisas que nós temos aqui. Muito dificilmente nós vamos ter as mãos abertas para as coisas eternas, para as coisas espirituais, para as coisas que Deus nos quer dar. E então nós não devemos de nos apegar às coisas materiais, às casas, aos carros, aos empregos, até ao lugar onde nós vivemos, porque Deus pode nos chamar para outro local. Então nós devemos de realmente, simplesmente continuar a ouvir a voz de Deus. Não temos aquele amor por alguma coisa, mas sim um amor a Deus, pronto a obedecer e realmente a continuar. E nós hoje vamos falar sobre cavar buracos. Já ouviram alguma palavra sobre isso? Eu amei estudar para esta palavra. Eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre esta palavra. Eu nunca tinha pregado sobre isso. E realmente eu aprendi muito a falar, a estudar sobre isso. Eu espero conseguir passar para vocês. E aquilo que eu quero passar, o pensamento maior é este. A sua maior necessidade pode se tornar na sua maior bênção se isso o levar a depender de Deus. A sua maior necessidade vai se tornar na sua maior bênção se isso o levar a depender de Deus. Então nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos estar a ler 2 Reis 3. Se vocês quiserem abrir as vossas Bíblias para acompanhar, eu vou ler, também vai estar ali. Hoje vou usar a nova tradução da linguagem de hoje. Acho que é isso que diz. NTLH. Eu vou usar não a NVI nem a ARA, mas eu vou usar esta versão, porque eu vou estar a ler muito e eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês... É uma linguagem mais fácil para vocês realmente entenderem o que é que se tinha passado.
Basicamente, eu vou começar a ler a partir do versículo 9, mas eu quero dar um resumo, muito resumido daquilo que aconteceu até agora. O rei de Israel, nós vimos a semana passada, se vocês se lembram, o Elias, ele teve o seu ministério na época do rei Acabe. O rei Acabe e a rainha Jezabel foram os piores reis de todos os tempos, os que se desviaram completamente de Deus e fizeram coisas terríveis. No capítulo 3, no princípio, diz que o rei Jorão, ele era o filho do rei Acabe e da rainha Jezabel e ele começou a reinar. Diz que ele não foi tão mau como o pai e a mãe, mas ele também não foi muito bom. Da mesma, ele continuou-se a desviar, continuou a fazer coisas que não agradavam a Deus. No princípio do capítulo, nós vemos que o rei de Moabe, ele costumava entregar é como se fosse um tributo ao rei de Israel. Ele dava gado, dava ovelhas e cabras e bois e tudo isso. Então, anualmente, ele tinha que entregar isso, como se fosse o súbdito dele. Só que, quando o rei Acabe morreu, ele resolveu não continuar a entregar. Ele resolveu que não tinha nada que fazer isso. Então, o rei de Israel, o rei Jorão, eu não sei porque é que eles tinham os nomes tão difíceis, não é? Podia ser o João, não é? Mas não é, é o Jorão. Então, o Jorão, o rei de Israel, ele revoltou-se, não é? Ficou muito chateado. Ele convocou o rei de Judá. Lembrem-se que nesta altura o Israel estava separado em 2 reinados. Havia o rei de Judá, que estava em Jerusalém, e o rei de Israel, que estava em Samaria. Tá? Então, ele chamou o rei de Judá, como é que ele se chama? O Josafá, né? Ele chamou o rei de Judá para se juntar a ele, e também veio o rei de Edom, que era outro reinado que havia lá, não é? Edom, não vale a pena essa coisa. Mas, na mesma, estes 3 reis juntaram-se e foram à guerra contra o rei de Moabe. Ok? Só isso que vocês têm. Então, 3 contra 1. Então, provavelmente eles pensaram, isto vai ser fácil, né? 3, juntaram-se, exércitos, aquele pessoal todo juntou-se, vamos embora. Então, vamos começar a ler a partir do versículo 9. Tá? E diz assim: Assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou. Não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: Estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou, os 3, ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: Existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safaté, está por aí. Ele era ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui reunidos. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está aqui. E se não for o Teu Espírito Santo a revelar, Senhor, nós não conseguimos entender nada. Então, Senhor, nesta hora, Pai, que Tu possas ungir os nossos ouvidos, que Tu possas ungir o nosso coração, que Tu possas nos fazer entender, Senhor, os ensinamentos que Tu tens para nós esta noite, Pai. Senhor, usa-me, Senhor, que eu não possa ser empecilho para tudo aquilo que Tu queres falar com o Teu povo, Pai. E que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender mais e mais o que Tu queres para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Ai, eu estou a ouvir dizer amém. A igreja diz amém, né? Então,
Se vocês se lembram, a semana passada, Eliseu, ele foi chamado por Elias. Nesta altura, Elias já tinha sido levado ao céu, Eliseu tinha começado o seu ministério. Então, aqui, o pessoal estava com um problema muito grande. Eles foram pelo deserto e quando eles chegaram lá, a 7 dias de caminho, eles não tinham água. Eles não tinham água para beber, eles não tinham água para os animais, eles estavam completamente desesperados, eles estavam no meio de um deserto, tipo um leito, mas completamente seco, e então eles não tinham qualquer saída. E eles estavam a ir contra o exército do Moab. Então, a qualquer hora, eles podiam vir e atacar eles, porque eles sabiam que os 3 reis iam atacar eles, não é? E então eles estavam nesta situação. E alguém falou assim, talvez Eliseu, ele está por aqui, ele era aquele que é o seguidor de Elias. Então talvez ele nos possa ajudar, ou vos possa ajudar nesta situação. E eles sabiam que Elias foi o profeta que ele orou, 3 anos não choveu. Orou e começou a chover. Se vocês lerem o 2 Reis, no capítulo 2, nós vemos o começo do ministério de Eliseu e ele também fez um milagre com as águas. Em Jericó a água não era boa, ele foi lá com sal, ele colocou na nascente e as águas começaram a ser boas para beber. E então a sua fama já se tinha também espalhado. Então eles pensaram, ele vai ser a pessoa, não é? Vai orar para chover, vai fazer alguma coisa. Provavelmente ele vai conseguir nos ajudar. A gente vê aqui uma coisa, estes 3 reis, eles não estavam a seguir a Deus. O rei de Israel tomou esta decisão sem consultar a Deus, sem buscar a sabedoria de algum profeta, sem inquirir absolutamente nada. Mas quando ele se viu em problemas, ele disse, Deus trouxe-nos aqui para nos matar. Porque nós muitas vezes fazemos as nossas próprias decisões, andamos por caminhos que não devemos e depois, quando alguma coisa acontece, quem é que a gente culpa? Deus não está a fazer. Deus não se está a mover, Deus não me está a abençoar, Deus não está a abrir caminho, mas você está num caminho que não devia de estar. Mas é muito fácil culpar Deus quando a gente está numa situação difícil, mesmo que a gente não busque Deus. Porque às vezes, sabem, às vezes a gente faz as nossas decisões assim, né? Que emprego bom! Vou ganhar 2 vezes mais. Onde é que é? Na outra cidade. Não faz mal, é na outra cidade. A gente muda tudo, as crianças ficam bem, tudo fica bem. Vamos embora. Quando chegamos lá, Deus abençoa o meu novo emprego. Nós fazemos, mas depois queremos a bênção de Deus. Nós não pedimos a opinião de Deus. Quando muitas vezes nós queremos fazer decisões pequenas ou grandes, às vezes nas grandes a gente... Mas se a coisa é muito boa, vocês nem pedem a opinião a Deus. Vamos ser sinceros. Nós não pedimos. Muitas vezes nós não pedimos. Nós mudamos de casa, nós mudamos de emprego, nós vamos sempre à procura de uma vida melhor. Mas às vezes a vida melhor vai nos deixar num deserto sem água. Às vezes aquilo que nós andamos à procura, em vez de ser a presença de Deus, é os bens materiais, é o conforto, é uma série de coisas. E isso nos deixa num estado de sede, num estado quase a morrer, num estado aberto aos nossos inimigos, sem nada. E nós pensamos assim, Deus, porquê é que tu não me estás a abençoar? Mas nós só pensamos em Deus quando as coisas ficam difíceis. Nós só pensamos em Deus quando precisamos de um milagre, que foi o que os reis fizeram. Pode dar só água. Eu bebi a outra toda. Então, nós temos que aprender a pedir a direção de Deus antes de. Estes 3 reis, nós temos o rei de Israel, o Jorão, que era completamente sem temor a Deus. Mas nós tínhamos o rei de Judá, o Josafá, que foi um bom rei.
Ele teve alguns altos e baixos, mas na sua maioria ele temeu a Deus, ele fez muito coisas boas, ele levou o povo a adorar a Deus. Só que havia situações em que ele também não buscava a Deus, e então ele fez esta situação também. Então vamos continuar a história. Versículo 13 diz assim: eles chegaram perto de Eliseu, não é? E Eliseu disse assim: mas ele disse ao rei de Israel: o que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jurão disse: não, pois foi o Senhor que nos entregou os 3 reis ao rei do Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava harpa, o poder do Senhor, de Deus veio sobre Eliseu. Novamente nós vemos aqui, não é? O rei de Israel, Eliseu conhecia bem o rei de Israel, e ele diz assim: se não fosse o rei de Judá, eu nem te ia atender, eu nem ia falar contigo. Às vezes é muito bom nós termos um amigo cristão, não é? Às vezes a pessoa que vai interceder por nós, que está a pagar um preço, é sempre muito bom. Não que a gente não pode ir diretamente a Deus, mas nós temos aquele amigo que é bem mais íntimo, então é bom continuarmos a ter aquele amigo que é íntimo de Deus. Mas eles chegaram-se perto de Eliseu e Eliseu disse: ok, eu vou fazer algo, eu vou buscar a Deus por vocês. Tragam-me um músico. Isto era uma prática muito normal naquela época. A música, ela trazia a presença de Deus. Ainda hoje, a gente tem que se aperceber, às vezes, nós não temos aqui o louvor a cantar ao princípio, porque é assim que a igreja funciona. Tem que haver o louvor, depois... Às vezes parece que é algo que a gente faz mecanicamente, mas tem um sentido. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Quando há o louvor, há a presença de Deus. Quando nós buscamos com música a Deus, parece que a presença de Deus desce de uma maneira especial. Parece que nós conseguimos ouvir a voz de Deus mais fácil. Muitas vezes, quando eu mais senti a presença de Deus, foi durante momentos de louvor e adoração, em que realmente parece que é mais fácil, parece que os céus estão abertos. O louvor é muito importante para nós buscarmos a Deus, não só aqui na igreja. Às vezes a gente aqui está mais restritos, mas mesmo quando vocês... soltem-se, adorem a Deus. Querem estar em pé, estejam. Querem estar sentados, estejam. Querem estar ajoelhados, querem louvar, querem levantar as mãos, querem dançar. Vocês são livres. Livres para buscar a Deus à vossa maneira, que for mais confortável. Mas busquem a Deus, porque Ele fala no meio do louvor. Música é muito, muito importante para trazer a presença de Deus para o povo. Versículo 16 e 17 diz assim: e ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Façam covas, façam buracos. Eu não sei qual foi a reação deles, mas eu acho que eles não gostaram muito daquilo que o profeta falou. Porque eles estavam assim: então, Elias orou, a chuva desceu, não podes orar e Deus mandar a chuva, não podes, sei lá, mandar e vir, ou dizer onde é que há água para a gente ir. Cavar buracos, fazer covas. Pensem um pouquinho comigo, eles tinham andado 7 dias no deserto. Provavelmente eles já não tinham água há mais de 2 dias.
Eles provavelmente trouxeram, mas eles já não tinham água naquela altura, eles já estavam desesperados. E o que é que Deus manda fazer? Cavar buracos. Vocês alguma vez já cavaram buracos? Já? Alguns homens estão... Eu, quando era jovem, criança, não é? O meu pai levava-me para cavar a terra, com enxada e tudo. Eu gostava. Eu tinha enxadazinha, era uma enxada mais pequenina e não sei o quê. Eu cavava com o meu pai. Era duro, mas era bom. Depois a gente plantava batatinhas e couves e tudo. Ele dava-me o meu próprio rego, era as batatas da pala, não é? Então tinha assim... E era muito bom, mas é trabalho duro. Aquilo que eles fizeram foi pegar em paz. E o ribeirão, quando ele está a dizer, o ribeirão estava seco. Então era terra seca em que eles tiveram que pegar em paz e estar a fazer buracos. Foi isso que Deus mandou fazer. É doido? Completamente. Quando estes reis chegaram ao acampamento e falaram isso, provavelmente as pessoas foram... Não é possível. Vocês querem que a gente faça o quê? Cavar buracos? Cansados, com fome, sem água, e a gente tem que cavar buracos? Como é possível? Há aqui um ensinamento que, se vocês não se lembrarem mais nada da pregação, lembrem-se do cavar buracos, que é difícil, e Deus envia a água. Mas muitas vezes Ele quer que você cave o buraco. Ele vai enviar a água, mas você tem que cavar o buraco. Tem que cavar o buraco. Sabe porquê? Ele vai mostrar a sua fidelidade quando você mostrar a sua fé. Você mostra a fé. Não se viu nada. Eles não ouviram água, eles não viram nada. Nada. Eles passaram a noite toda... Em princípio, aquilo que dá a entender que eles passaram a noite toda a cavar buracos. Cavar buracos, simplesmente. Mas eles fizeram-no. A gente vai ver a seguir que eles fizeram. Eles cavaram os buracos, cansados, desesperados, sem saber o que ia acontecer, mas com uma certeza, o profeta falou, Deus vai fazer. Eu mostro a minha fé, Ele mostra a sua fidelidade. Eu mostro a minha fé, Ele mostra a sua fidelidade. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos sacrificar. Nós não queremos cavar os buracos. Nós queremos dado e arregaçado, como a gente às vezes diz. Nós só queremos que Deus dê. E Ele está a dizer, não, mostra-me a tua fé. Tu tens que crer que eu vou fazer. Continua a fazer. Põe o sacrifício. Faz o sacrifício. Será que nós estamos prontos a sacrificar? Às vezes, nós queremos que as nossas crianças sejam crianças piedosas, crianças que conhecem a Deus, crianças que vão crescer para ser pessoas que realmente vão trazer glória a Deus. Mas nós achamos muito trabalho ensinar a Bíblia, orar com elas, ensinar o que é bom, passar tempo com elas, amá-las de uma maneira como deve de ser. Às vezes nós queremos que o nosso casamento melhore, mas nós não fazemos o sacrifício, não damos o primeiro passo para perdoar, não passamos tempo com o nosso esposo, com a nossa esposa, não morremos para nós mesmos para que realmente nós servimos o nosso esposo. Isso é cavar buracos. Às vezes nós queremos prosperidade financeira, bênção financeira, mas nós não entregamos o dízimo na igreja, que é bênção de Deus, é mandamento de Deus. Não é para a igreja ter dinheiro, é para você ser abençoado. É para Deus poder repreender o devorador na sua vida, para que você tenha uma vida próspera. Não seja rico. Deus não promete riqueza, nunca. Não promete riqueza. Ele promete que todas as suas necessidades irão ser supridas. Às vezes, isto é para os mais novos, às vezes
O pessoal quer casar. Estou à espera da pessoa certa. Onde é que está a Carlinha? Estou à espera da pessoa certa. Deus vai mandar. Deus vai mandar. Mas sabe uma coisa? Enquanto você está à espera da pessoa certa, transforme-se na pessoa certa. Porque o que os jovens muitas vezes agora fazem é passar o dia jogar jogos, não sabem arrumar a casa, não sabem limpar uma casa, as meninas não sabem cozinhar, os meninos também não. Por falar nisso, eu fiz bem, né? A minha norinha diz sempre que eu tratei, que eu ensinei muito bem o meu filho. Porque os filhos também devem de saber fazer as coisas em casa, não é só as meninas. Não sabem fritar ovo, não sabem fazer nada. Eu quero um casamento abençoado, eu quero a pessoa certa, mas é imaturo, não sabe perdoar, não serve na igreja, não faz nada. Porquê é que Deus há de enviar a pessoa certa se Ele não é a pessoa certa? Ou ela não é a pessoa certa? Cavar buracos é sacrifício diário que nós temos que fazer. Deus vai enviar a água, vai, porque Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele fez uma promessa para a sua vida, Ele vai cumprir. Nos entretantos, o que é que a gente faz? Cava buracos, faz sacrifício, continua a perdoar. Às vezes nós mais velhos, nós queremos que os nossos filhos comecem a congregar, que eles foram rebeldes, eles saíram da igreja. E nós estamos a orar por eles. Mas sabe o que é que você pode fazer para além de orar? Continuar a amá-los onde eles estão. Continuar a estar com eles, continuar a servi-los, continuar a aceitá-los, porque eles continuam a ser os mesmos jovens que estão na igreja ou se não estão na igreja. Deus nos manda amar, não julgar, não colocar de parte, não pôr fora de casa. Independentemente daquilo que eles fazem, não é assim que nós, pais, devemos tratar um filho que está desviado. Nós devemos continuar a amar essa criança, cavar buraco. Sacrifício. É difícil? É! Tudo isto que eu estou a dizer aqui é difícil. É por isso que é sacrifício. É por isso que Deus nos manda fazer. Será que nós temos a fé de continuar a cavar buracos? Mesmo que as pessoas digam que nós devemos desistir da pessoa. Mesmo que não haja ninguém a nos encorajar. Não, estás a fazer a coisa certa. Às vezes as pessoas dizem, nós somos doidos. Porquê é que não desistes da pessoa? Porquê é que não cortas relacionamento? Porquê é que não pões de parte? Porquê é que continuas a fazer? Porque eu estou à espera da água. Eu estou à espera da água. Eu estou à espera da bênção. Eu estou à espera da promessa. E nos entretantos, não eu, mas eu tenho que continuar a servir. Morrer para mim, servir aos outros. É para isso que Deus nos chamou. Mãe! Versículo 18. E Eliseu continuou. E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhe dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles, e as cidades cercarão de muralhas, cortarão todas as suas árvores frutíferas. Taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedras. Versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo da direção de Edom e cobriu o chão. Sabem o que é que aconteceu? Houve uma enxurrada que veio lá de Edom e veio a enxurrada de água e passou por eles. Passou por eles. Sabem por que é que eles foram saciados? Eles foram saciados com a água que estava nos buracos. Se eles não tivessem obedecido, a enxurrada tinha vindo e não tinha ficado nada, porque a terra estava seca, ela vinha e passava. Mas, consoante os buracos que eles fizeram, a água ficou nos buracos, eles puderam beber, puderam saciar, puderam dar aos animais.
Eles foram abençoados. Às vezes Deus nos faz fazer coisas que não faz sentido. Não faz sentido. Ouça a voz de Deus. Se você quer ganhar alguém, ouça a voz de Deus. Aquilo que eu tenho aprendido, há alturas para nós evangelizarmos, há alturas para nós nos calarmos. Mas há sempre alturas para nós servirmos e amarmos. Mas ouça a voz de Deus naquilo que você tem que fazer. Às vezes você vai ter que pedir perdão quando na realidade a outra pessoa o magoou. Peça. Não, a pessoa é que está sempre a fazer isso e não sei o quê. Às vezes um pedido de perdão a gente ganha uma pessoa. Às vezes fazer um gesto qualquer. Quando nós ouvimos a voz de Deus, isso vai quebrar, isso vai tocar. É isso que Deus precisa para mandar a enxurrada, para mandar a bênção dele. Faça. Não tenha medo. Alguns princípios que nós vimos aqui. A quantidade de água disponível está diretamente ligada a quão fiéis eles fizeram as valas, as covas, os buracos. Quanto mais e maiores covas, mais água foi fornecida. Se eles tinham um buraco muito grande, ficou lá muita água. Se eles tinham um buraco mais pequenino, ficou menos água. Às vezes Deus quer mandar bênçãos à sua vida. Ele quer. Deus é um bom Pai. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus amoroso. Ele quer derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Mas às vezes Ele derrama e você não retém. É como se fosse óleo nas mãos que caem por aqui. Água. Você não consegue reter porque você não tem cavado os buracos. Eu estou, neste momento, a derramar palavra de Deus, a derramar a orientação de Deus, não é? E depois a escolha que você tem de obedecer ou não obedecer, de cavar o buraco ou não cavar, é sua, diariamente. E se você não começar a obedecer, se você não começar a sacrificar, se você não começar realmente a buscar a Deus acima de todas as coisas, Deus vai mandar e você diz, Deus nunca não me usa, Deus não me abençoa, Deus não está comigo. Não, você que está, a água vem e vai pelos buracos. Então cave os buracos. As covas não eram a bênção. E os buracos que nós fazemos, esse sacrifício que nós fazemos, não é a bênção, mas são partes essenciais para nós recebermos a bênção. Ele prepara o coração, Ele prepara a situação. Às vezes nós queremos que algo aconteça, mas Deus sabe que não é o momento certo. Ele sabe que é a altura de nós estarmos... Ele às vezes, muitas vezes, Ele quer tratar connosco primeiro. Antes de mandar a bênção para nós obtermos algo mais. Ele quer tratar connosco. Então, fazer essas coisas não é a bênção vai vir. Não é a bênção, mas é a preparação, é parte essencial. Deus, Ele não pula etapas. Ele não passa por cima de coisas. Ele deseja ir mais fundo, Ele deseja dar mais, mas para isso você tem que estar disposto a realmente cavar mais para poder reter a bênção de Deus. Vamos continuar, versículo 21 a 24. E diz assim, os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram, aquilo é sangue! Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir.
Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os. Basicamente, eles estavam num ribeiro, não é? Num vale. A água passou, a água encheu os buracos. Os moabitas lá de cima do monte, eles olharam para baixo e tudo aquilo que eles conseguiam ver era a reflexão da água. E conforme eles estavam a ver a reflexão da água, parecia que era sangue. Porque eles sabiam que ali não havia água. Não havia. Era um ribeiro que estava seco, no deserto, não havia água. Então, quando eles olharam e viram aquilo, é sangue. E por causa de ter acontecido essa bênção, eles vieram e os 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, mataram-nos, perseguiram-nos e ganharam a batalha. Por causa da bênção. Então, não só o milagre vem, mas a vitória sobre os inimigos também vem. A vitória que muitas vezes a gente quer alcançar também vem. Há coisas na nossa vida que nós às vezes é difícil nos vermos livres. Que nós às vezes sentimos-nos amarrados. Há coisas que estão vindo contra a nossa vida. Pessoas às vezes que são usadas pelo inimigo para vir contra a nossa vida. Situações que às vezes foi causadas pela nossa desobediência. E eu digo uma coisa, nós somos muito desobedientes. Eu leio o Velho Testamento, eu vejo o povo de Israel e penso, meu Deus, como eles eram cabeça dura, como eles eram desobedientes. Depois eu olho para a minha vida. E eu penso, meu Deus, como eu sou cabeça dura e desobediente. Eu não ouço a voz de Deus muitas vezes. Eu resolvo fazer as coisas à minha maneira. Quando Deus diz, pede perdão, eu pedi perdão. Ele que peça perdão. Isto é os casados, não é? Pedi perdão. Ele é que falou alto, não é? Então, mas eu agora tenho que pedir perdão. Eu estou a aprender, não é, amor? Estou em crescimento. Mas há tantas coisas que Deus nos diz para nós fazermos. E nós resolvemos fazer as coisas à nossa maneira. Há coisas pequenas e há coisas grandes. Há decisões que nós tomamos lá atrás que estão a afetar na nossa vida agora. E isso só vai ser resolvido, essa vitória só vai ser resolvida quando Deus enviar a sua bênção. E os nossos inimigos, a situação, ela vai ser ultrapassada. Posso abrir o amém? Profeta de Deus. Essa situação vai ser ultrapassada. A vitória vai vir sobre os inimigos, sobre a situação, sobre o problema, sobre tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida. Porque Deus quer que você seja livre para o adorar. Deus quer que você seja livre para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. É esse o desejo de Deus para nós. Então Ele vai fazer isso acontecer. Nós erramos no passado, desobedecemos no passado, fomos rebeldes no passado, fomos. Mas há sempre o dia de hoje para nós nos arrependermos. O chamamento de Deus é sempre o mesmo. Arrepende-te e crê. Arrepende-te e crê. Nunca é tarde. Nunca é tarde na nossa vida. Olhem para o ladrão lá na cruz. Nas últimas horas da vida dele, ele foi salvo. Então você não precisa de continuar a viver a mesma vida. Arrependa-se, creia. Pare de andar na mesmice. Pare de ser somente crente. Eu creio em Jesus. Isso não basta. Jesus, Ele não disse para nós fazermos crentes. Ele disse para nós fazermos discípulos. Pessoas que largam tudo para servir a Deus. Pessoas que realmente colocam tudo de parte para colocar Deus em primeiro lugar. Esta igreja, o grande objetivo desta igreja, formar discípulos de Jesus. Formar discípulos de Jesus.
Nós não queremos pessoas só para encher aqui. Nós não queremos pessoas que venham aqui só ao sábado. Nós queremos que todos aqueles que vêm, eles possam ser ensinados para que possam ter um compromisso, para que realmente possam andar com Jesus. Ser discípulos de Jesus. Esse deve ser o nosso... aquilo que nos acorda de manhã, quando deitamos à noite, que nos motiva, que nos faz fazer as coisas. Independente de onde nós estamos, o que nós estamos a fazer, nós podemos trazer glória a Deus através da maneira como nós vivemos a nossa vida. Amém. Então, Deus envia água, mas temos que cavar buracos. Deus envia água, Deus é fiel, Deus é aquele que cumpre as promessas, Deus vai fazer. Deus não é homem para que minta. Ele envia água, nós temos que cavar as covas, que cavar os buracos. E a sua maior necessidade, esta foi a maior necessidade que os homens tinham. Eles estavam a morrer de sede. Nós não conseguimos... Nós não conseguimos... as pessoas não conseguem viver por mais de 3 dias sem água. Eles estavam a morrer. Só que isso levou-os a Deus. Isso levou-os a experimentar a fidelidade de Deus, a bênção de Deus. Isso levou-os a confiar em Deus. Eu creio que isto motivou não só o exército de Judá que estava lá. Judá, ele servia a Deus. Eu creio que eles foram impactados e motivados para continuar a viver uma vida de servir a Deus. Mas eu creio que também o exército israelita que estava lá, eles viram a provisão de Deus. Eles foram impactados, eles foram transformados, eles foram mudados. E até o exército é dom. Porque quando Deus é muito bom, quando Ele dá a bênção, não é só para nós. É medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que é para nós abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Então não só a nossa vida é abençoada, mas aqueles todos que estão ao nosso redor. Eles são impactados pela bênção que Deus nos dá. Eles são transformados também. Eles conseguem ver o trabalhar do Deus poderoso. Todas as pessoas vão querer se curvar, vão querer se humilhar, vão querer aceitar. Infelizmente não. Infelizmente não. Mas isso não... Deus pode fazer. A gente só tem que começar a fazer. E comece pequeno. Comece nas pequenas coisas. Ai, não, eu ainda não consigo, sei lá, fazer tanta coisa e tal, é difícil para mim. Comece a ser fiel nas pequenas coisas. Eles não fizeram um buraco grande sem primeiro abrirem um buraquinho pequenino, não é? Há um dizer que diz assim, uma grande jornada começa com um pequeno passo. Eu não consigo chegar ali à frente sem primeiro dar um primeiro passo. Então comece hoje. Se esta mensagem impactou a sua vida, começa hoje, faça a decisão de hoje. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou servir a Deus. Eu vou fazer o que Ele me está a dizer para eu fazer neste momento. Eu vou perdoar aquela pessoa. Eu vou fazer um sacrifício por alguém. Eu vou servir a minha igreja local com tudo aquilo que eu tenho, com todos os meus dons. Onde é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu vou servir a minha comunidade. Comece pequeno, mas comece. Não pare. Porque Deus, Ele tem muito mais. Ele tem assim, enxurradas para mandar. Amém? Vamos orar. Eu gostava que realmente vocês... Eu quero orar por vocês, mas eu quero que vocês orem a Deus. Se vocês quiserem se levantar, se ajoelhar, aquilo que vocês quiserem. Eu vou pedir onde é que está o Renato? Só para... Deus habita no meio do louvor do seu povo. Renato? Nós vamos ter uma música, porque eu creio que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu creio que Deus tocou no vosso coração através desta palavra, assim como tocou no meu. Eu creio que
Há áreas da sua vida que Deus está a dizer: tu precisas de cavar para que eu envie a bênção. Tu precisas de continuar a crer. Não desistas no meio. Eu vou enviar. Eu creio que há pessoas aqui que elas precisam realmente de se entregar a Deus, de deixar tudo para trás, de realmente começar a confiar mais, de dar a sua vida, de fazer um compromisso. E eu creio que hoje vai ser um marco na vida desta igreja, na nossa vida. Obrigada, Senhor. Ora a Deus agora, fale com Ele. Pai Santo, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele que convence. Senhor, eu oro não só pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Oh, Senhor, eu oro, Pai. Oh, Pai Santo, há áreas, Senhor, nós nos encontramos em situações, Pai, que eu sei que foi escolhas erradas que nós fizemos. Senhor, porque não pedimos a Tua opinião, simplesmente nos colocamos em situações difíceis, situações que agora, Senhor, nos prejudicam, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a rebeldia, perdoa a desobediência, Pai, do Teu povo. Perdoa-nos, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que Tu possas, Senhor, trazer a Tua bênção, Pai, sobre o Teu povo. Eu oro, Senhor, para que nós possamos sacrificar, mesmo quando nós não vemos chuva, nós não vemos vento, nós não vemos nada acontecer, Pai. Mas que a gente continue a cavar buracos, que a gente não pare. Às vezes nós estamos sem forças para orar, estamos sem forças para pedir, estamos sem forças para continuar. Mas, Senhor, nós vamos continuar a obedecer, continuar a crer, continuar a lutar. Porque Tu vais vir, Senhor, Tu vais vir, Senhor. A Tua bênção vai vir como enxurrada. Aleluia. A Tua bênção vai vir sobre as nossas vidas, sobre a vida desta igreja. Oh, Senhor, eu oro por cada família aqui representada, Senhor. Às vezes não tem sido fácil o relacionamento. Senhor, quantas coisas acontecem à porta fechada, Pai. Perdoa nosso egoísmo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos fazer as coisas à nossa vontade, não pensando, Senhor, que nós devemos de amar e servir, amar o próximo como Tu nos amaste, Senhor. Oh, Pai Santo, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa trazer alívio de toda a culpa, possa trazer alívio, Senhor, de todo o peso que alguém tem carregado, o peso de ter feito ou de não ter feito, Senhor, que hoje, oh Pai Santo, Tu dizes que Tu afastas de nós o pecado, que não há culpa, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que haja liberdade total, Senhor. Obrigada, Senhor. Tu vais fazer. Eu creio, Senhor.